vezes, todos, lá está, aliás, meios miméticos também, depois mudam completamente a plumagem. Parecem todos gêmeos, não é? Parecem todos gêmeos, mas se estiverem assim no meio de uma folhagem e tal, agachadinhos, os predadores não dão conta. Cá está o macho em tudo diferente, cá está a cabeça verde, e portanto é muito bonito, é uma ave vulgar, quer dizer, se não fosse vulgar nós se calhar atribuíamos-lhe mais importância, mas enfim, mas é o que é. Mas disseste que eles só mudam a plumagem... Ora bem, então, o macho, portanto, na altura da reprodução, está assim exuberante. E, aliás, esta espécie é uma espécie que não acasala para a vida inteira. E, portanto, a fêmea escolhe os machos mais exuberantes, portanto, aqueles mais vistosos. Ao contrário, por exemplo, dos cisnes, por exemplo, que têm a plumagem macho e fêmea, portanto, igual, portanto, os machos não precisam de se engalanar, não é verdade? Dos cisnes. As fêmeas escolhem os machos com melhores genes, não é? E aqui, isso aqui, para as fêmeas, quer dizer a maior aparência, não é? Mais bonito, mais exuberante. O que de resto acontece também com muitas outras espécies. De resto, e em termos de comportamento, também são diferentes machos e fêmeas? Eles depois, portanto, nos meses mais frios, as penas começam de facto a mudar. E ficam praticamente iguais às fêmeas. Praticamente iguais às fêmeas. Que esta coisa mais esparracenta, não é? Mas que. Bem, nós temos este papel como espécie residente. Podem aparecer agora hoje, conhecem fronteiras, mas são vistos em albufeiras em todo o país. Mas não migram à procura de... Não. Isto é uma espécie residente, como se costuma dizer, não é? E há muitos. Há espalhados pelo país, há muitos albufeiras, lagos, lagoas... Pateiras, precisamente. Eu dou exemplos, a pateira de Fermentelos, por exemplo, que é aqui próximo, a pateira da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, por exemplo, que também é muito visitada e muito interessante, que aqui acolhe dezenas largas de espécies de patos, não só esta. E depois, eles têm uma forma de voar também muito particular. Muito interessante. O corpo é algo pesado, as asas são pontiagudas, fortes, portanto, e tem de bater muito depressa, não é? Muito depressa as asas, tal como os corvos marinhos, agora sejam espécies completamente diferentes. Portanto, depois dizer que Europa, Ásia, América do Norte, já falamos aqui eles também. Estão disseminados um pouco por todo o mundo, não é? Quer dizer, depois, em relação então à reprodução, estamos a falar 10 a 12 ovos que são colocados, depois então são chocados todos ao mesmo tempo, daí de facto nascerem as crias todas ao mesmo tempo, que é uma vantagem, de facto. A mãe dirige-os depois logo imediatamente para a água, estão logo aptos a nadar, têm então as tais membranazinhas. E eles conseguem alimentar-se sozinhos no início? Pouco tempo depois vão conseguir. Pouco tempo depois. Não são aves que mal nascem, saem para o dono não são dependentes, não é? Ficam logo fixados na primeira coisa que vem, neste caso é a mãe. Se fôssemos nós, atrás de nós andariam, curiosamente. Isso é utilizado, um parênteses muito rápido, isso é utilizado, por exemplo, quando vemos aqueles documentários onde vemos os patos a voar. Como é que eles filmaram isto? Os patos a voar aqui ao lado. É uma coisa que se chama imprinting. Alguém tomou conta daqueles patos, cisnes ou gansos durante um tempo, não é? E eles habituaram-se a essa pessoa, portanto, reconhecem nessa pessoa o seu progenitor e depois então, como ultraleve, não é? Aqueles ultraleves, habituam-se, até com as buzinas, e os patos, isso é uma técnica muito usada em documentarismo relacionado com as aves e com o voo das aves, o voo gracioso das aves. Portanto, depois então, os machos afastam-se das fêmeas depois da reprodução, ela é que incuba, de facto, os ovos, naturalmente, né? Depois comem plantas aquáticas, invertebrados, peixes, insetos. Eles têm uma variedade grande estamos a falar de uma ave que pode durar 5 a 10 anos em estado selvagem. Enfim, é um tempo considerável, não é? Para além de nós, pode achar que o pato é um pitelo? Pois, há quem ache, não é? Há quem ache, não é? Os predadores. Pois, ora bem, os predadores temos as doninhas, por exemplo, temos as raposas, vamos falar na raposa. As rapinas não querem. As rapinas também podem, eventualmente, tem tantos patinhos tão bonitos, mas uma rapina que pode eventualmente levar. Portanto, os
cãezinhos asilvestrados, coitadinhos, abandonados, não tem culpa nenhuma, pois com certeza Tem a que foto, querem ver? podem ver no pato um excelente pitel, mas são algumas ameaças e depois, evidentemente, que é uma espécie que está muito próxima da água, não é? Vive sempre muito próxima da água e, efetivamente, pois, naturalmente, a poluição das águas pode contribuir para o mal-estar e perturbar o Bom, ambiente. para terminarmos, Para terminarmos, duas ou três curiosidades, muito rapidamente, se me permites. permito? Por que não? Vamos lá. Portanto, esta ampla distribuição, ora deixa-me só ver aqui, onde é que eu pus a calma das curiosidades. Cá está. Portanto, Para fechar. penas quase impermeáveis, não são totalmente impermeáveis, são quase impermeáveis, eles perguntam, sobem, nós vemos aquelas Ainda gotículas, pinga. aquelas que saem da pinga, e aqui há um pormenor curioso, que há, portanto, perto do rabito, portanto, uma glândula que produz um líquido impermeabilizante que lhes permite essa característica. Portanto, da monogamia já falamos, portanto, aqui nesta espécie, novos machos, novas fêmeas todos os anos, e portanto, Segunda curiosidade. a última que também já aqui digo, rapidamente, quer dizer, vemos no pato selvagem como o pato ancestral, o ancestral dos nossos patos Primeiro de todos, domésticos. não é? Exatamente.